Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que todos possam receber aqui o que aqui vier em busca. Peço por gentileza que desliguem o celular ou mantenham em modo avião. Feche seus olhos, tome uma posição confortável. Tire da mente tudo aquilo que esteja lhe perturbando nesse momento e pense firme e forte naquele propósito que você veio aqui buscar. Evangelho da noite de hoje, causas atuais das aflições. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Esse Evangelho ele nos mostra que temos o livre-arbítrio, exercendo a vontade de pensar e escolher e fazer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, respondemos sempre pelas nossas obras, pelos nossos atos. A lei divina é a lei da consequência. Seja um ser que ainda está no ventre da mãe, ou um malfeitor com extensa ficha criminal. Seja uma pessoa com grave enfermidade, ou alguém em desespero diante dos acontecimentos da existência, todos, sem exceção, possuem o direito e o sagrado viver. Lembre-se, somos almas imortais, somos filhos de Deus, e a vida terrena é bênção que recebemos para continuar a nossa marcha rumo à nossa perfeição. Se eu tenho o direito de sonhar, de aprender, de fazer, por que o outro, o meu irmão, não terá esse mesmo direito? Sendo assim, nessa noite vamos pedir que o Pai nos oriente com a palestra de hoje, nos dando entendimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Conosco hoje a nossa amiga Laís. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos estudar por alguns minutos um tema bastante delicado, um tema bastante complexo e atualmente bastante polêmico, cada vez mais polêmico. Mas esse estudo na visão espírita se faz justamente por isso cada vez mais necessário. Se as pessoas tivessem os conhecimentos da vida que existe para além da vida, para além do túmulo e para antes do nosso nascimento, se as pessoas soubessem disso, muito dessa polêmica que se observa em relação a essa questão não existiria. Hoje nós vamos conversar um pouco e refletir um pouco acerca do tema aborto. Aborto na visão espírita. No dia 21 de março de 2013, o CFM, Conselho Federal de Medicina, enviou ao Senado Federal um parecer
favorável à legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O Conselho Federal de Medicina defende que o aborto até a 12ª semana de gestação seja realizado de forma legal. Esse foi o parecer que eles enviaram ao Senado Federal. E como não estranhar? Como não ficar arrepiado diante de um parecer como este, emitido por um órgão que representa todos os médicos do território brasileiro? Um médico representativo, um órgão representativo de toda a classe médica. Uma classe médica e, portanto, um órgão que deveria defender a vida em todas as circunstâncias, a vida em todas as suas formas. Como compreender que um órgão que representa os médicos brasileiros defenda a morte de um ser humano para, supostamente, salvar a vida de outro? Como defender que este órgão, como entender que este órgão defenda a morte do mais frágil, daquele que não tem como se defender, daquele que não tem como pedir socorro, daquele que não tem como dizer eu não quero morrer, em detrimento do outro? Esse parecer é uma vergonha. Esse parecer é aviltante. A classe médica, muito melhor do que nós leigos, os médicos sabem que, por exemplo, com 4 semanas de gestação, portanto 1 mesinho de gravidez, né, o coração do embriãozinho já começa a bater. E como bate. E como é lindo ver isso. E isso eu posso falar porque eu vi. Eu vi a minha filha com 4 semanas de gestação, naquele monitor do ultrassom, e era um coração batendo. Só se via coração. Os médicos sabem também que com 8 semanas de gestação, coração, cérebro, medula espinhal, aparelho circulatório e todos os principais órgãos já estão formados. Os médicos sabem também que com 12 semanas de gestação, o embriãozinho quase sendo catapultado para a classe de feto, né? E aos 12 meses de gestação, ele já mexe braços e pernas. Ele já tem braços e pernas, ele já mexe braços e pernas. Os médicos sabem disso e muito mais. Eles estudam a embriologia, porque isso faz parte da sua formação. Então, como compreender que o Conselho Federal de Medicina adote uma posição favorável ao assassinato de um ser humano até a 12ª semana de gestação? Bem, eles têm suas explicações, obviamente. Aborto no Brasil é um problema de saúde pública. Por baixo, 1 milhão de abortos clandestinos são realizados no Brasil por ano. Isso é estarrecedor. A gestante mais pobre, aquela que não tem poder aquisitivo, é a maior vítima, porque ela realiza essas práticas de formas desumanas, de formas insalubres, de formas que colocam em risco a sua vida. As gestantes com maior poder aquisitivo correm riscos muito menores, porque podem pagar clínicas onde o aborto é realizado de forma mais segura. Enfim, são inumeráveis, são várias as explicações que a classe médica, que o Conselho Federal de Medicina mostra para apresentar esse parecer favorável à realização do aborto. Mas nenhum desses argumentos muda o fato de que o aborto é, sim, um homicídio. É um ser humano sendo legalmente assassinado.
Então, por que não investir toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, todo o nosso potencial financeiro na melhoria da saúde pública para que estas senhoras, para essas moças que não querem engravidar, não engravidem? Por que não investir maciçamente em campanhas que estimulem o uso de preservativos? Existem vários tipos, e quando usados corretamente, eles têm um alto índice de eficácia. Por que não se trabalha lá na base com essas moças, com essas senhoras, para que elas realmente e efetivamente só venham a engravidar quando elas realmente querem? Mas ninguém fala disso. Os preservativos, as pílulas anticoncepcionais são dadas, gratuitamente são dadas nos postos de saúde, não há a desculpa de que não podemos usá-las, que não podemos comprá-las, mas o que falta é algo muito mais profundo, é educação, é amparo dessas meninas desde a mais tenra idade, desde a adolescência. Mas é mais fácil combater o mal, o suposto mal, do que trabalhar arduamente para que esse mal, entre aspas, não ocorra. E se esses profissionais, esses médicos, tivessem ideia do que ocorre para o lado de lá da vida, quando um aborto é realizado, eu aposto que eles mudariam radicalmente de ideia. E para que não venhamos a cometer os mesmos erros, né? Para que tenhamos condições de desenvolver uma ideia condizente com a justiça, com o que é certo, com o que é benéfico para nós, é preciso estendermos o nosso olhar para além da vida do corpo, para além da vida aqui na Terra. E é então por isso que hoje nós vamos usar alguns minutos para refletirmos acerca do aborto na visão espírita. Vamos ver o que os espíritos nos trouxeram já e continuam trazendo acerca dessa temática tão delicada e dessa escolha tão equivocada que traz sofrimento a muitas pessoas. Bem, vamos iniciar então o nosso estudo com a seguinte questão. Quando inicia-se a reencarnação? Quando vocês acham que a reencarnação se inicia? Quem souber pode falar. No plano espiritual, quando tu está no plano espiritual, tu está pensando em todo o processo de reencarnação. Muito bem, você foi mais completo, porque você foi mais além, né? Realmente, todo o planejamento de uma nova reencarnação ocorre lá no plano espiritual, antes da reencarnação propriamente dita. Há toda uma equipe de técnicos, né, que trabalham e que nos auxiliam nesse projeto reencarnatório, que é realizado com muito esforço, com muito amor, com muitos detalhes. Reencarnar não é assim uma coisa qualquer, reencarnar é algo muito especial e nós somos muito auxiliados quando chega a hora de virmos e só viemos porque temos necessidade. Os espíritos só reencarnam porque têm necessidade. Se nós não precisássemos, não estaríamos aqui nesse nosso planetinha. Então, todos os espíritos que reencarnam o fazem porque disso tem necessidade. Então, depois de termos passado por todo aquele planejamento lá do plano espiritual, que determina inclusive as características do nosso próximo corpo físico, as características genéticas, inclusive o nosso genótipo é pré-determinado lá no plano espiritual. Isso só para vocês verem como é minucioso esse planejamento. Escolher os nossos pais, a nossa família, etc, etc. Depois de todo esse planejamento todo, o passo seguinte é a reencarnação propriamente dita. Vamos agora aos fatos. Tchau, estou indo embora. Até um dia.
Então, quando começa a reencarnação propriamente dita? Na fecundação. Na fecundação, exatamente. É no momento em que um espermatozoide, dentre de 150 a 300 milhões, que não é um espermatozoide aleatório, é um espermatozoide que é perfeito para o espírito reencarnante, ele traz os genes que são perfeitos para as necessidades daquele espírito. Quando este espermatozoide fecunda um óvulozinho que amadureceu dentre 150 a 300 mil ovócitos, e também não foi um amadurecimento aleatório, também foi um óvulo escolhidinho, porque também traz os genes dos quais o espírito tem necessidade. Estamos mencionando esses detalhes que até fazem parte de uma outra palestra, só para que vocês possam compreender de como é minuciosa e importante a reencarnação de um espírito. É um trabalho muito difícil, sério, né? E um projeto que tem um grande planejamento. Então, no momento em que esse espermatozoide fecunda este óvulo, quando ocorre a fecundação, ali ocorre a união fluídica, energética, do espírito reencarnante com a célula ovo ou zigoto. Esta resposta nos é trazida pelo livro dos Espíritos, na questão 344. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada... Opa, acho que estou lendo a questão errada. 344. 344. Aqui. União da alma e do corpo, aborto. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, é a partir do momento da fecundação, do momento da concepção, que inicia-se uma nova reencarnação. É quando o espírito une-se à célula ovo zigoto. Em nosso país, em que circunstâncias o aborto é considerado legal? No Brasil, é possível realizar um aborto legalmente quando a gestação é consequência de um estupro, quando a gestação representa iminente risco de morte para a mãe, para a gestante, e quando há comprovado caso de anencefalia. E o Espiritismo concorda com essas três situações nas quais um brasileiro ou uma brasileira pode realizar um aborto legalmente? Vamos ver. Estupro. Em relação ao aborto realizado porque a gestação é consequência de um estupro, o Espiritismo não concorda. Discorda. Por quê? Porque aquele que vai nascer, o espírito que está reencarnando, não é responsável pelo ato de desrespeito que foi praticado em relação àquela mulher. Ele nada tem a ver com o ato de desrespeito que seu pai biológico praticou. Então, ele seria obrigado a pagar com a própria vida pelo equívoco realizado por uma outra pessoa. E, além disso, o Espiritismo compreende que a vida é atributo divino. A vida nos foi dada por Deus. E por Deus ela deve ser tirada quando chegar a hora de cada um. E só Deus sabe quando é a hora de cada um. Então, o homicídio, em qualquer circunstância, é completamente contrário a tudo que os Espíritos nos trazem, a tudo que o Espiritismo prega. O Espiritismo faz apologia à vida em toda e qualquer situação. Então, estupro
o Espiritismo discorda. Iminente risco de morte para a gestante. Em relação a essa questão, o Espiritismo concorda. E essa questão está bem explicada, novamente em O Livro dos Espíritos, questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Essa pergunta foi feita por Kardec. E os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Compreendendo que quando os espíritos mencionam um ser que não existe, eles estão se referindo a um ser que não existe ainda na Terra. Não existe ainda na condição de nascido. Porque, obviamente, esse espírito já existia antes daquela concepção. E por que será que eles deram essa resposta? Há muitos anos, há mais de 20 anos, quando eu li essa questão, eu confesso que eu levei um susto. Porque não era exatamente a resposta que eu esperava que eles dessem. Mas a gente tem que raciocinar. E depois de continuar lendo outras obras, eu consegui concluir, e conversando com outros colegas, professores, etc., que essa resposta aplica-se àquela questão, àquela situação de optar pelo mal menor. Não é a situação perfeita, a situação desejável. A situação perfeita é que mãe e filho estejam bem. Mas, às vezes, as coisas não saem como a gente gostaria. Às vezes, nós temos que optar entre o mal menor. E esta é uma típica situação em que optar pela morte do embrião, ou do feto, enfim, da criança que ainda vai nascer, é um mal menor em relação à morte daquela mãe, daquela gestante. Por quê? Porque a mãe é um espírito que já está inserido e dando prosseguimento ao seu projeto reencarnatório. É uma criatura que já é necessária a muitas outras criaturas, que já auxilia, que já trabalha e que faz a diferença na vida de outras criaturas. A nível familiar, muitas vezes é uma filha que é o esteio do pai e da mãe, uma irmã que é o apoio dos irmãos, é uma mãe que tem outros filhos menores que precisam dela. É uma mulher que já está inserida na sociedade a nível profissional, ela já traz a sua colaboração profissional. No âmbito social também ela já está atuando e auxiliando e fazendo o melhor que pode. Então, ao se subtrair da vida terrena esta criatura que já está inserida em todo esse contexto, acaba se provocando uma situação pior do que fazer com que, por enquanto, por hora, esse espírito não reencarne, que ele não renasça, né? A sua reencarnação já iniciou-se desde a concepção, mas que por hora ele não nasça para salvar a vida da mãe, e assim no futuro, quando esta mesma mãe tiver condições, ele poderá voltar como filho dela, ou se for o caso, como filho de alguma outra mulher. Então não é a situação ideal, mas é o mal menor. Em relação à anencefalia, desde 2012 o STF tem possibilitado que os casais que têm comprovadamente uma gestação de um feto com anencefalia, que eles realizem um aborto legal. Lembrando que a gestação não é da mulher, a gestação é do casal. Quem engravida não é a mulher e o homem é que engravidam. Então, o que o Espiritismo nos diz em relação a essa questão, o que os Espíritos nos trazem, é que infelizmente esse é também um grande equívoco. Por quê? Porque a anencefalia não ocorre por azar,
por acaso, ela ocorre porque aquele espírito dela tem necessidade. Aquele espírito traz lesões no seu perispírito, lesões a nível do sistema nervoso central, lesões a nível do cérebro, e que estas lesões perispirituais precisam ser expurgadas, drenadas para o corpo físico, para que então esse perispírito possa se regenerar, possa se tornar novamente um perispírito saudável. Além dessa questão energética, perispiritual, esse espírito traz essas lesões no seu perispírito como consequência dos equívocos cometidos no seu passado, como consequência das escolhas mal feitas. Muitas vezes não por maldade, porque ele não sabia. Ele não sabia que as suas escolhas trariam tantas consequências ruins para outras criaturas e para si próprio. Mas, enfim, essas lesões perispirituais existem porque ele construiu essas lesões em si mesmo, a partir da sua conduta perante a vida, a partir da sua conduta perante os outros seres vivos, lá em existências passadas. E aí, ao renascer com essa situação, com essa condição de anencefalia, além de regenerar energeticamente o seu perispírito, esse espírito está também acertando as contas, se redimindo perante si mesmo, quitando a sua dívida consigo mesmo, porque na maioria dos casos esses espíritos trazem um grande sentimento de culpa, de remorso em relação aos atos cometidos, e poder renascer, poder passar algum tempinho nessa situação, é algo que lhes traz grande felicidade, porque é a pedra no sapato que eles estão podendo finalmente tirar. Então, com frequência o espírito pede para passar por essa situação, para que possa se ver livre daquela patologia e daquela culpa, daquele remorso que lhe fazem tanto mal, que não permitem que ele seja quem ele realmente é. Então, o espírito se redime perante si mesmo, ele volta a se olhar no espelho e gostar de quem ele vê. O espírito se redime perante Deus, o espírito se redime perante a contabilidade do universo, que é perfeita. Quando um casal não permite que o seu filho viva até quando tiver que viver a experiência da anencefalia, esse casal está impossibilitando tudo isso. O tempo que a criança viver é o tempo do qual o espírito tem necessidade. Se houver um óbito ainda intrauterino, é porque este era o tempo do qual o espírito tinha necessidade. Se houver um óbito logo após o nascimento, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, não importa. Ah, mas é muito pouco tempo. Sim, para nós pais é claro que é pouco. Nós gostaríamos que os nossos filhos estivessem aqui quando nós fôssemos embora. Mas, aos nossos olhos pequenos e míopes, é pouco tempo. Mas para aquele espírito, o tempo é perfeito. É o tempo do qual ele tem necessidade para se regenerar, para se tornar um espírito que usa um perispírito saudável para reconquistar a paz, a alegria e a vontade de voltar depois numa situação melhor. Então, está tudo certo. Nós é que não temos ainda condições de enxergar as coisas como elas realmente são. Somos muito ceguinhos ainda, né? Somos espíritos que vivem sobre a terra, esquecendo que são espíritos. Quantas vezes por dia vocês lembram que vocês são espíritos? Espíritos, não espíritas. Desde a hora que vocês acordam de manhã até a hora que vocês vão deitar. Quantas vezes vocês se lembram que vocês são espíritos? Raro, né? Nós estamos tão envoltos nos nossos problemas, nas nossas questões, nas nossas obrigações, nos nossos horários, que nós vivemos toda uma vida sobre a Terra esquecendo que somos espíritos. E aí, obviamente, não sabemos encarar as questões da vida como espíritos. Encaramos essas questões como se fôssemos homens terrenos. Não somos homens terrenos. Somos ETs. Todos nós somos extraterrenos.
Todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Ah, como a nossa vida seria mais fácil, mais simples e mais feliz se nós nos lembrássemos disso e nos esforçássemos para viver um pouquinho aqui na Terra como espíritos que somos. Quanto drama nós não faríamos, quantas escolhas equivocadas nós não faríamos. Mas, enfim, nos trabalhos mediúnicos, não raramente, surgem espíritos para contar a sua experiência na condição da anencefalia. E esses espíritos vêm agradecer aos seus pais biológicos por não terem realizado o aborto que a lei permitia que eles fizessem. Agradecer aos seus pais pelo tanto de amor que lhe ofertaram naquele tempinho no qual ele tinha necessidade. E contam que, depois dessa experiência, eles estão refeitos perispiritualmente, eles estão bem consigo mesmos, estão em paz, finalmente, e dali em diante estão prontos para voltar à Terra, numa próxima reencarnação, na maioria das vezes como filhos daquele mesmo casal. Então vejam como algo que no olhar terreno é terrível, dentro do olhar espiritual muda de figura completamente. Quais são as possíveis implicações espirituais do aborto provocado? Será que existem implicações espirituais? Existem. E não são poucas, infelizmente. A nível de perispírito, podem ocorrer e com frequência ocorrem, a partir da realização do aborto, desequilíbrios energéticos a nível de perispírito. Todos sabem o que é perispírito? Alguém não sabe o que é? Todos sabem? Porque fica um pouco difícil compreender o que nós estamos mencionando se a pessoa não souber o que é perispírito. Todos sabem, que ótimo. A nível perispiritual, vários desequilíbrios energéticos podem se instalar em relação ao corpo como um todo, mas principalmente na região que é regida pelo centro de força genésico, que é regida pelo chakra genésico, que é a região dos órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino. Lembrando que agora, dessas consequências todas que nós vamos mencionar, o pai biológico não está livre delas, não. Se ele incentivou o aborto, se ele induziu a sua companheira a realizar o aborto, se ele obrigou a sua companheira, se a decisão foi do casal, essas possíveis consequências abraçam o homem então também. E outras pessoas que dessa decisão tenham tomado participação. Então, esses desequilíbrios energéticos a nível de perispírito podem ocorrer em qualquer região do corpo, mas principalmente ocorrem na região justamente dos órgãos reprodutores, essa região que é regida pelo chakra genésico, né? Porque estes órgãos foram aviltados na sua linda função, que é gerar a vida. E a partir da realização deste aborto, ou desses abortos, várias patologias podem se instalar naquele corpo, e de forma especial nessa região, como consequência do ato de desamor praticado por aquela pessoa. Então, doenças como processos inflamatórios, processos infecciosos, tumores, cistos, infertilidade, esterilidade, tudo isso pode se instalar naquela região do chakra genésico como consequência da energia do desamor que desequilibrou toda essa região. E essas possíveis consequências físicas podem se manifestar ainda na reencarnação corrente, após a realização do aborto, ou numa reencarnação futura. Às vezes, o corpo só vai
manifestar esse desequilíbrio perispiritual no próximo corpo físico, numa próxima reencarnação. Então a gente começa a entender as possíveis explicações para pessoas que têm dificuldade para ter um filho, que são inférteis, ou têm impossibilidade de ter um filho, de gerar um filho, que são estéreis. E essas pessoas muitas vezes se revoltam, porque só eu, na minha família ninguém tem esse problema. Minhas irmãs têm filhos, tiveram filhos com facilidade, minha mãe teve filhos com facilidade, não há histórico de infertilidade ou de esterilidade na minha família, porque só eu sou um azarado. Não existe azar no nosso processo reencarnatório, não existe azar na nossa vida, existe a reação, existe causa e efeito. Então, muitas vezes, aquela patologia, ou aquela infertilidade, ou aquela esterilidade, que agora traz tanto sofrimento para mulheres e para homens, tem sua explicação lá em existências passadas, quando aquela pessoa realizou um ou mais abortos, quando não honrou a vida como ela deve ser. Então, tudo tem explicação. O que não há explicação ainda nessa existência, tem explicação numa existência passada. Está tudo certo. Mas, enfim, essas possíveis consequências físicas, essas patologias físicas, podem se instalar desde a vida atual ou ainda lá na frente, numa vida futura, numa existência futura. Muito bem. Além dessas possíveis e comuns consequências energéticas, ainda pode ocorrer um outro processo bem desagradável, que são os processos obsessivos. Dependendo do grau evolutivo e dependendo do laço que nós tínhamos com o espírito que foi expulso. Obsessão em espiritismo significa a ação danosa, a ação perniciosa de um espírito, aqui nesse caso desencarnado, sobre um encarnado. E tanto quanto lhe for possível, esse espírito vai agir no sentido de trazer prejuízos ao encarnado, trazer sofrimento a ele, porque esse espírito, esse irmão, está magoado. São os nossos desafetos do passado que agora vem tentar uma revanche, vem nos dar o troco. E se nós íamos receber como filho um espírito que ainda não é de um nível evolutivo muito alto, é um espírito que ainda se atém à revanche, ao ódio, à raiva, à mágoa, e é o espírito com que nós tivemos no passado uma relação antagônica, uma relação que não foi de amizade, de amor, de carinho, foi uma relação antagônica, de raiva, de mágoa, traição, enfim, né? Se esse espírito que nós íamos receber como filho, pela possibilidade de transformarmos este inimigo do passado em amigo, esse desamor do passado num grande amor, veja como é linda essa possibilidade que a vida nos oferta, que Deus nos oferta, de nós transformarmos uma relação de inimizade numa relação de amizade, uma relação de amor, de carinho, de afeto. Eu, sinceramente, não consigo dizer o que eu acho mais lindo. Se é quando recebemos grandes amigos como filhos, grandes amores que a vida coloca ao nosso lado novamente, ou se é recebermos como filhos nossos desafetos do passado, para agora transformá-los em afetos, transformá-los em novos amores. Isso é belo, isso é grande demais. E quando então um desses espíritos ainda antagônicos a nós é expulso, porque nós não possibilitamos que ele reencarne, nós o expulsamos através de um aborto, obviamente esse espírito pode querer se vingar. Ele fica tomado pela mágoa, pela raiva, ele já não gostava da gente antes, né? Nós já tínhamos uma relação delicada antes, ele já estava fazendo um esforço para nascer como nosso filho, e quando ele estava
estava prontinho para vir, nós o expulsamos, o que ele vai dizer? Viu? Eu estava certo. Viu como ele não presta, como ela não presta? Então agora, já que ela não me quis, já que ela me expulsou, eu vou me vingar. Então ele tenta estabelecer essa relação danosa para prejudicar essa pessoa ou essas pessoas da forma que lhe for possível. Essa relação só se estabelece se nós possibilitarmos. Não é uma porta que está sempre aberta. Quem abre essa porta somos nós. Através da afinidade de pensamento, através da afinidade de sentimentos, através da afinidade de tendências, de posturas. Nós somos um plugue, ele é a tomada, um se liga no outro. Então quem fornece essa abertura somos nós. Mas, não raro, bastante comum, que uma mulher que realizou um aborto se sinta culpada. E a culpa é uma grande porta escancarada para os processos obsessivos. Culpa em relação a qualquer assunto. A culpa rebaixa grandemente a nossa frequência vibratória, e ao acontecer esse rebaixamento vibracional, ocorre a sintonia com esses espíritos que ainda se comprazem no mal, se comprazem na infelicidade do outro, pensando que ao ver o outro infeliz, eles ficarão felizes. Mas com o tempo eles aprendem que o caminho não é este, mas cada um tem a sua hora para aprender, não é? Então, esses processos obsessivos que podem trazer grandes prejuízos para a pessoa que realizou um aborto e todas as pessoas envolvidas nesse aborto, inclusive os profissionais, os médicos, os enfermeiros, as aborteiras, enfim, todas as pessoas que se envolveram nesse processo, podem ser alvo da mágoa, da raiva, do ódio e da vingança desse espírito. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer muitas coisas. Ele pode, por exemplo, através dessa influenciação energética, fazer com que a saúde daquela pessoa se torne mais frágil, instalar problemas de saúde por conta desse vampirismo energético que se instala. Ele pode interferir nos relacionamentos daquela pessoa com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho. O que ele quer é ver o circo pegar fogo, como a gente costuma dizer. Então, onde for possível, ele vai agir. Relacionamentos sociais, vida profissional, vida financeira, enfim, onde ele conseguir atuar para prejudicar, ele vai fazer, porque ele está magoado. Está magoado por não ter sido aceito como filho de uma pessoa de quem ele já não tinha, porque ele já não tinha lá grande afeto, já não tinha afeto nenhum. E essa falta de afeto se torna, então, ainda maior. Se os nossos filhos, né, se aquele que vamos receber como filho é um espírito já mais evoluído, já com uma consciência mais ampliada, ou o espírito com quem nós tínhamos uma boa relação, um bom relacionamento antes da sua reencarnação, um amigo, um amor que estava voltando para o nosso convívio. Neste caso, obviamente, o espírito não se embrenhará nesta caminhada triste e infeliz de estabelecer um processo obsessivo. Ele não nos fará mal, não nos prejudicará, apenas ficará triste. Ele estava feliz porque estaria ao nosso lado, porque estava voltando para o nosso convívio. Ele nos ama, ele nos quer bem, muitas vezes vem para nos auxiliar, estava vindo para nos auxiliar e nós fechamos as portas para ele. Ali, nesse caso, ele fica triste, mas ele se recolhe, segue a sua vidinha em paz, e no futuro, quem sabe, se for possível, ele pode retornar como filho. Além do aborto provocado, existem outros tipos de aborto? Sim, existe o aborto espontâneo, propriamente dito, o aborto que é realmente espontâneo, e o aborto que é supostamente espontâneo. O aborto espontâneo propriamente dito é aquele que ocorre quando não há nenhuma interferência
da gestante em relação àquele processo, em relação àquele fato. A mãe está feliz, ela está ainda festejando a sua gravidez, já está planejando as coisas para o seu filho, ou às vezes ela nem sabe ainda que está grávida, dependendo do período, né? Mas, enfim, não há nenhuma participação negativa da mãe ou de outras pessoas em relação àquele aborto, mas o aborto ocorre mesmo assim. Ele pode ocorrer por duas situações. Ou porque aquele espírito tinha necessidade de viver uma vida curtinha, de viver uma reencarnação curtinha. Lembrando que a reencarnação começa na fecundação. Aquele espírito estava ainda em um processo terapêutico, ainda portando alguns desequilíbrios a nível de perispírito, e ele precisava do contato com a energia vital da mãe para se reequilibrar. Então, era uma reencarnação curtinha, da qual ele tinha necessidade para ficar bem, daí voltar para o plano espiritual e voltar numa gestação futura já equilibrado. Então, é a situação da qual o espírito tem necessidade. É como usar um certo medicamento pelo tempo que é determinado pelo médico, porque esse é o tempo necessário para que aquela patologia seja curada. Aquele era o tempo do qual o espírito tinha necessidade para se reequilibrar, estando em contato com a energia vital da mãe. A outra situação é quando o espírito desiste de reencarnar. Isto pode acontecer naqueles casos em que o espírito reencarnante não é um amigo nosso, não é alguém que nos quer bem, que nos ama, é alguém que teria chance de dali em diante passar a nos querer bem, aprender a nos amar. Mas a situação para ele é delicada. Ele está reencarnando como filho de um desafeto dele, ou talvez de vários desafetos, né? O pai, a mãe, os irmãos, todo o núcleo familiar podem ser espíritos pelos quais ele tem desafetos e não afetos. E estava reencarnando nesse núcleo familiar justamente para intentar uma relação de amor com aquelas pessoas, para aprender a amá-las e ser amado por elas também. Mas a situação não é simples, não é fácil, porque afinal de contas são desafetos. E às vezes o espírito, ele concorda, ele aceita, o processo reencarnatório tem início, mas lá pelas tantas, como no início da gravidez, os laços fluídicos que o mantém preso ao embriãozinho ainda são laços bastante frágeis, e de início ele ainda mantém uma certa consciência, ele vai perdendo a consciência gradualmente na medida que a gestação avança, né? Ele pode, lá mais no início ainda, concluir que ele não quer mais reencarnar. Desisto. Essa situação está mais pesada do que imaginei que seria, é mais penoso do que eu achei que fosse. Não quero mais, desistir, jogo a toalha. E aí ele consegue ainda romper os laços fluídicos que mantinham preso aquele corpinho, aquele embriãozinho, e ele vai-se embora. E quando o espírito se afasta, quando ele rompe os laços que o mantém preso ao corpo, cessa a produção de energia vital. Porque a produção de energia vital está diretamente condicionada à ligação do espírito com o corpo. Como o espírito foi embora, cessa a produção de energia vital e aquele corpinho morre. Obviamente, esse espírito vai responder por essa desistência de alguma forma, porque assim como nós pais assumimos o compromisso de receber os nossos filhos, eles, os espíritos que reencarnam, também assumem compromissos em relação aos seus futuros pais. Há todo um planejamento do qual eles fizeram parte e eles concordaram. Então, de alguma forma, ele terá que responder por essa desistência.
Então essas são as duas situações nas quais pode ocorrer a nível espiritual um aborto espontâneo propriamente dito. E o aborto espontâneo, que é supostamente espontâneo, que para a nossa medicina será observado e como sendo um aborto espontâneo, mas que na verdade não é espontâneo, é quando a gestante não aceita aquela gestação. Ela entra no processo mental de negação, ela recusa aquele filho, ela rejeita aquele filho, e o seu poder mental é tão grande, o nosso poder mental é muito maior do que imaginamos, né? Como Jesus bem disse, nós somos deuses, estamos o tempo todo construindo e destruindo, sem imaginarmos, só com o nosso poder mental. E aí essa gestante que veementemente rejeita aquela gestação, rejeita aquele filho, ela consegue, com o seu poder mental, romper os laços fluídicos, os laços energéticos que mantinham aquele espírito preso, aquele corpinho. Uma vez esses laços rompidos, o espírito não tem opção, ele tem que ir embora, e o corpinho vai também a óbito, porque não há mais produção de energia vital. Mas vejam que, na verdade, esse processo não foi espontâneo. Foi provocado pela mente da mãe, pela rejeição da gestante. Então vejam a importância de nós estudarmos o nosso poder mental. A importância de nós nos conhecermos, autoconhecimento. Né? Muito bem. O que fazer? Nós nascemos, crescemos, fomos criados geralmente dentro de uma outra religião, seguindo preceitos religiosos de uma outra religião. Bem poucas pessoas já nasceram dentro do espiritismo. E nós não sabíamos que um aborto pode trazer implicações tão graves, tão sérias para o espírito que foi expulso, para nós. E nós não sabíamos que ele representa um equívoco tão grave perante a contabilidade do universo. Mas realizamos um ou mais abortos sem fazermos ideia da gravidade do fato. E agora como é que fica? Já fiz? Não há como voltar atrás, não há como rebobinar a fita, como apagar. Como vamos viver com esse fato que já aconteceu? Ora, bem sabemos que só o amor pode apagar uma multidão de pecados, uma multidão de equívocos. Então, a única forma de amenizarmos ou até neutralizarmos os efeitos nocivos de um aborto para esta nossa existência ou para existências futuras é arregaçarmos as mangas e nos dispormos a amar, doar. Doar o que temos de melhor dentro de nós para outras criaturas. Trabalhar em benefício do próximo, visando o bem do outro, não o nosso bem. Se estivermos visando o nosso bem, não é doação, é barganha. Mas se fizermos o que nos for possível com amor, isso fará com que aqueles desequilíbrios todos provocados pelo aborto sejam aos pouquinhos neutralizados. Mas é necessário que nossas escolhas, que nossas atitudes sejam realmente calcadas pelo amor ao próximo. Então, cada pessoa deve buscar dentro de si os seus talentos, os seus dons, as suas capacidades desenvolvidas através dos séculos, porque os nossos talentos não nos foram dados de presente, eles foram conquistados por nós, duramente, com muito esforço. E esses talentos devem agora ser usados em prol do outro, para tornar mais bela, mais agradável e mais feliz a vida do outro. Porque no instante que o outro for mais feliz, eu serei mais feliz também. É esse retorno que ocorre. Quando eu dou sem querer receber nada em troca, é que o retorno vem. Então, só o amor, uma postura amorosa diante das outras criaturas é que pode amenizar ou até zerar essa dívida que nós contraímos perante nós mesmos, perante Deus, perante o universo.
Então, cada pessoa deve buscar e se perguntar: onde eu posso ser útil, mais útil para o próximo? É trabalhando com crianças? Trabalhando com idosos? Trabalhando com animais? No meu dia a dia, com os meus vizinhos, na minha rua, no meu bairro? Na minha atividade profissional, onde eu posso me doar um pouco mais? Onde eu posso tratar o outro como eu gosto de ser tratado? Onde eu posso, enfim, pôr em prática tudo de bom que eu trago dentro de mim. Essa energia tem que circular. Essa energia, quando não circula, provoca doenças, provoca patologias. A energia do amor tem que circular para o outro. Então é assim, é aprendendo a amar e efetivamente amando no nosso dia a dia que nós vamos conseguir apagar as possíveis consequências de um ou mais abortos que tenhamos realizado, que tenhamos incentivado, que tenhamos obrigado a fazer. Os espíritos nos contam também de como eles sofrem quando eles passam pela experiência de serem abortados. Nos trabalhos mediúnicos, nos livros, não são raros os relatos de espíritos que vêm nos contar como eles sofreram lá com 4 semanas, com 8 semanas, com 12 semanas de gestação, quando foram abortados pelos seus pais. E quem trabalha com regressão de memória até a vida intrauterina, com certeza já observou também relatos de pessoas contando com grande sofrimento a dor que sentiram quando seus pais, quando sua mãe, de forma especial, quase os abortou. Esses relatos são tocantes. Essas pessoas voltam a viver aquilo que viveram naquela época. Elas choram, elas tremem, elas ficam num estado deplorável. A dor é a mesma, o medo é o mesmo, o pavor é o mesmo. Essas pessoas não sabiam que seus pais ou que a sua mãe tinha pensado em aborto ou que tinha até tentado. Mas elas tiveram acesso a essa informação numa regressão de memória e mais tarde, conversando com os pais, essa informação é confirmada. Então vejam que aquele embriãozinho, que supostamente, de acordo com algumas pessoas, não é um ser humano ainda, é só um aglomerado de células, com 4, com 8, com 12 semanas, ele já sente, ele já pensa, ele tem medo, ele tem pânico, ele já ama. E esses relatos não deixam dúvida nenhuma em relação a essa questão. Bem, nós já estamos encerrando o nosso estudo, mas como nós iniciamos hoje mencionando um parecer triste, desagradável do nosso Conselho Federal de Medicina, nós vamos encerrar mencionando um posicionamento muito bonito, muito ético, tomado também por médicos que se reuniram no dia de 29 de maio a 1º de junho, no 9º Congresso Nacional da Associação Médico Espírita do Brasil. Esses médicos são todos, eles fazem parte da AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil. Muito bem. Ao encerrar este congresso, esses médicos que lá se reuniam deixaram um parecer, um manifesto. E esse manifesto diz o seguinte: concluímos que a evidência lógica dos fatos nos mostra que o nasciturno não é apenas um aglomerado de células, mas um ser humano potencial, já definido com todas as suas características genéticas, oriundas dos seus genitores, e por todas essas evidências filosóficas, científicas e
jurídicas, os médicos espíritas reunidos no 9º Congresso da AME Brasil, realizado em Maceió, em 29 de maio a 1º de junho de 2013, por unanimidade dos presentes, eram cerca de 1.300 médicos espíritas reunidos, por unanimidade dos presentes, manifestamos-nos inteiramente contrários à deliberação do CFM, publicada em 21 de março de 2013, que se manifestou favorável à interrupção da gestação até a 12ª semana por vontade da mulher. E manifestamos-nos totalmente favoráveis à aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto do Nasciturno, que objetiva valorizar o ser humano em sua abordagem integral, e particularmente em épocas em que a pessoa vem sendo vítima de agressões que subtraiam dela o direito de viver. Maceió, Alagoas, 1º de junho de 2013. Então vejam que representantes da mesma classe médica têm uma visão e uma postura completamente diferente em relação ao assunto, porque algumas dessas pessoas, aqui nesse caso 1.300 profissionais, já possuem, pelo fato de serem espíritas, uma visão ampliada da vida humana, da vida sobre a Terra, a vida que vai além do túmulo, a vida que já existe antes do nosso nascimento. Lá no século XIX, uma gestante era portadora de sífilis. E a sífilis no século XIX não tinha cura, porque o antibiótico que curou a sífilis foi descoberto lá no início do século XX. Então essa gestante era portadora de sífilis incurável e ela já tinha 7 filhos, todos com sequelas da sífilis. Quando ela engravidou do 8º filho, o médico daquela família, que já acompanhava aqueles casos, orientou essa gestante e sugeriu que ela realizasse um aborto, porque certamente nasceria mais uma criança trazendo graves sequelas da sífilis. Ela não deu ouvidos a este médico, ela decidiu ter o seu filho. Esse menino nasceu e foi batizado com o nome de Ludwig van Beethoven. Se a mãe de Beethoven tivesse realizado o aborto sugerido por aquele médico, todos nós teríamos perdido muito. Nenhum de nós conheceria a genialidade da obra deste compositor, que trouxe e continua trazendo tanta beleza para este planeta. Beethoven tornou-se surdo a partir de uma certa idade, como vocês devem saber, como consequência da sífilis. Mas isto não impediu que ele exercesse com maestria, com louvor, a sua função e a sua missão aqui. Então, está tudo certo. Só o que não podemos é aceitar que um homicídio, que um assassinato seja a solução para algo. Nunca é. Bem, esperamos que essas reflexões sigam com vocês, para os seus lares. Sabemos que é uma questão delicada, mas há muitos livros espíritas que falam sobre aborto. Sugerimos que vocês continuem esse estudo, que se aprofundem nesse estudo, para aos poucos poderem formar a sua real opinião. E que vocês, a partir disso, possam, quem sabe, servir de luz para outras pessoas que também precisam saber que a vida é muito mais do que a princípio pensamos ser. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.
Muito obrigada, Laís, pela excelente palestra. Tenho certeza que tirou dúvidas e foi de um ensinamento muito grandioso. Então, agora vamos nos preparar para o passe, tendo a certeza que aqui viemos em busca de algo e daqui sairemos com ele resolvido. Oração pela vida. Pai Santo, amor, Criador, Senhor da vida, Deus providente de Todo-Poderoso, desta toda eternidade fizeste o ser e a vida de cada um de nós, e enviastes o vosso Filho ao mundo a fim de que a tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Dai-nos o vosso Espírito vivificante, para que sempre, em qualquer circunstância e sem exceção alguma, defendamos, amemos e sirvamos a vida, dignidade, direito e integridade de cada ser humano, desejado ou imprevisto, são ou enfermo, escorreito ou deficiente, desde o momento da sua concepção ou fase unicelular, e em todas as fases da sua existência até a morte natural, que, indo assim ao vosso encontro, alcance a felicidade eterna. Por Senhor Jesus, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito. Que assim seja e que Nossa Senhora nos ajude a ter discernimento sobre esse assunto que foi debatido hoje aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne.